Tá, ele separou em cores diferentes, mas... Tá, entendi, ó. É uma sequência bem parecida com aquela que a gente fez do 4x menos 3. Parecida, ó. Um quadradinho, é porque ele botou cores diferentes ali, mas tá, tudo bem. Pensei que ele... Provavelmente ele vai salientar depois isso. 4, o 1, a primeira posição, 1, a segunda, 4, a terceira, 7, a quarta, 8, aqui tem 6, 7, 8, 9, 10, né? 9, 10, 11, 12, 13. Sim. Então, o que a gente observa, ó, que vai de 3 em 3. Vai sempre acrescentando 3 de uma para outra. Tá? A primeira mais 3 da segunda, a segunda mais 3 da terceira, a terceira mais 3 da quarta, a quarta mais 3 da quinta. Certo? Se definirmos como AN, vai entrar com esse tipo de expressão aqui, o total de quadradinhos da figura, por que AN? A com índice N, olha só, por que A com índice N? Ele está dizendo assim, ó, é o número total de quadradinhos na posição enésima. Então A1 é o número total de quadradinhos na posição 1, que é 1 quadrado. A2 seria o total de quadradinhos na posição 2, do segundo termo, e assim por diante, até chegar no enésimo, na enésima posição. Tá? O total de quadradinhos da figura da posição N, em que N é um número natural. Então podemos relacionar esse total de quadradinhos da figura anterior, que vamos denotar como a N menos 1. Então vocês têm que saber o que significa o N. O N significa a posição, o espaço para a posição, certo? O AN representa o total de quadradinhos na enésima posição. Então a gente consegue descobrir, por exemplo, o número de... A gente tem que fazer uma tabela para ficar bem claro. Eu sei que vocês estão... Isso aqui é muito abstrato para vocês entenderem de uma vez só. A gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Posição. A gente chama de N, número de quadrados na posição N. A gente vai chamar de AN, certo? Então, na figura ali, ó, N igual a 1, certo? Eu estou dizendo é a primeira posição. Esqueci de botar o tio aqui. Só para tu acompanhar ali, na primeira posição, quantos quadradinhos tem? Um quadradinho. Então, aqui, ó, como é que eu represento a quantidade de quadradinhos na posição 1? Quantidade de quadradinhos na posição 1, que o N é 1, certo? A quantidade de quadradinhos na posição 1 é 1. Quando o N estiver valendo 2, ou seja, posição 2, eu vou representar aqui a quantidade de quadradinhos na posição 2. Responde aí para mim. Quantos quadradinhos na posição 2? 4. Então, quando eu estiver falando de A2, eu estou falando de número de quadradinhos, a quantidade de termos na posição 2, certo? O N é a posição. Quando o N estiver valendo 3, ó, então a quantidade de quadradinhos na posição 7. Na posição 3 é 7, certo? Se N, agora tu tem que pensar assim, ó, se N é a posição, certo? É um espaço para botar a posição. O que seria N menos 1? N representa a posição. O que seria N menos 1? Se N é a posição, o que seria N menos 1?
N menos 1 é a posição anterior, é o que vem antes. Tá? Estão entendendo? Claro, pega a posição e retira 1. Tu vai se N estiver valendo 3, N menos 1 é 2, né? Então N menos 1 a gente lê como a posição anterior. Como é que eu represento a posição posterior? A posição posterior a N é N mais 1. Então, dado um espaço N aqui para a posição, N menos 1 vai te dar a posição anterior e N mais 1 a posição posterior. Tudo isso a gente tem que assimilar para fazer isso aqui, ó. Que ele está propondo aqui, ó. Tá? Que eu vou querer que vocês leiam com todo cuidado como é que ele encontra a sequência, tá? Como é que ele encontra a sequência, ó? O número de quadradinhos na posição 1 é 1. O número de quadradinhos na posição 2 pega a posição anterior e soma 3. Vai dar 4. O número de quadradinhos na posição 3 pega a posição anterior, que é 2, e soma 3. Ele sempre vai somando 3. Ó, vai dar 7. O número de quadradinhos na posição 4 pega a posição anterior e soma 3. E assim por diante. Daí tu chega até a esse resultado aqui, ó. O número de quadradinhos na posição N pega o número de quadradinhos na posição anterior, que é o N menos 1, e soma 3. Tá bem? Assim ele relacionou, generalizou. Mas para dar esse passo aqui, na verdade, eu acredito que a gente tinha que passar por várias outras coisas. Mas, né, como está no livro ali, a gente vai dar uma seguida, vai seguir ali pelo livro e dentro do possível eu vou dando eu vou indicando o que essas coisas representam. Então, a tarefa de vocês é dar uma bela de uma lida, tá? Nessa primeira situação. O que mais que eu vou querer? Que vocês leiam também. Ó, tem a situação 2. Na página 16, tá? Então leiam a situação 1, a situação 2 e quinta-feira a gente tem aula? Não sei se a gente tem aula na quinta. Não me lembro, tá? Sim, né, Felipe? Tá, então já um monte de gente saiu ali, né? A gente vai até meio-dia e 35, já são meio-dia e 35. Eu vou pedir para que o Cauã faça a oração então, por favor. Pode orar, né? Vai lá.